Pessoal, no vídeo de hoje trago uma história impressionante e cheia de reviravoltas. É o relato de Sterling Hawk, um homem que teve uma experiência de quase morte após um acidente trágico e descobriu segredos surpreendentes sobre o futuro da Terra. Ele teve uma visão poderosa que nos alerta sobre um marco importante que ocorrerá em 2024, algo que pode mudar o curso da história. Fique até o final, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa revelação. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber mais histórias como essa. Deixe o like e comente aqui embaixo o que achou dessa experiência incrível. Vamos lá! Olá, meu nome é Sterling Hawk, tenho 45 anos e sou professor universitário de filosofia. Sempre me considerei uma pessoa racional, alguém que baseia suas decisões em fatos e lógica. Minha vida acadêmica foi repleta de conquistas. Um doutorado, publicações em revistas renomadas e até alguns prêmios pelo meu trabalho. Mas, sabe, apesar de todo esse sucesso, eu sentia que algo faltava. Era como se houvesse um vazio dentro de mim que eu não conseguia explicar ou preencher. Eu levava uma vida bastante comum, pelo menos era o que eu pensava. Acordava cedo, dava minhas aulas, orientava alunos, fazia pesquisas. Nos fins de semana, gostava de praticar esportes radicais. Era minha válvula de escape da rotina acadêmica. Eu era casado com Thomas, meu companheiro há 15 anos. Tínhamos o que eu considerava um casamento feliz. Embora, olhando para trás, percebo que havia sinais de problemas que escolhi ignorar. Nunca fui uma pessoa particularmente espiritual. Acreditava que a ciência e a razão podiam explicar tudo e via qualquer coisa relacionada ao sobrenatural ou experiências místicas com ceticismo. Lembro-me de discutir experiências de quase morte em algumas de minhas aulas de filosofia, sempre tratando-as como fenômenos psicológicos ou neurológicos, nunca como algo real ou transcendente. Mas tudo isso mudou em dezembro de 2001. Foi durante uma viagem de férias para Aspen, no Colorado. Eu adorava esquiar e sempre que podia escapava para as montanhas. Naquele ano, decidi passar o Natal lá, sozinho. Thomas ficou em casa, alegando ter trabalho para fazer. Na época, não pensei muito nisso. Mal sabia eu que aquela viagem mudaria completamente minha vida e minha percepção da realidade. O que aconteceu nas montanhas de Aspen foi muito mais do que um simples acidente. Foi o início de uma jornada que me levou além dos limites da vida e da morte, desafiando tudo o que eu acreditava saber sobre a existência. Essa é a história que quero compartilhar com você agora. Essa história é fácil de contar, e sei que pode ser difícil de acreditar, mas posso garantir que cada palavra é verdadeira, pelo menos da forma como a vivi e como a lembro. Essa experiência mudou fundamentalmente quem eu sou e como vejo o mundo, e espero que, ao compartilhá-la, possa trazer alguma reflexão ou conforto para quem ouvir. Era um dia de céu claro em Aspen. A neve fresca cobria as montanhas, criando uma paisagem deslumbrante. Eu me sentia cheio de energia, pronto para enfrentar as pistas mais desafiadoras. Após um café da manhã reforçado no hotel, peguei meu equipamento e me dirigi ao teleférico. Durante a subida, observei a paisagem abaixo de mim. As árvores cobertas de neve, as pessoas parecendo minúsculas lá embaixo. Tudo isso me dava uma sensação de liberdade e poder. Eu me sentia invencível, como se nada pudesse me atingir naquele momento. Cheguei ao topo e comecei minha descida. As primeiras horas foram incríveis. Eu zigue-zagueava entre os obstáculos, sentia o vento gelado no rosto, ouvia o som da neve sob meus esquis. Era como se eu e a montanha fôssemos um só. Foi depois do almoço que tudo mudou. Eu estava descendo uma pista particularmente íngreme quando avistei uma área que parecia coberta de gelo. Num piscar de olhos, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Em vez de desviar, decidi enfrentar o desafio. Assim que meus esquis tocaram o gelo, percebi meu erro. Perdi o controle completamente e meu corpo foi lançado para a frente. Eu caí e tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. Senti uma dor aguda e intensa na minha mão direita. Quando finalmente parei de deslizar e consegui olhar,
Vi que meu polegar estava em um ângulo estranho, claramente quebrado. A dor era insuportável, mas o medo do que viria a seguir era ainda pior. Gritei por ajuda e logo outros esquiadores pararam para me socorrer. Alguém chamou a equipe de resgate. Enquanto esperava deitado na neve e olhando para o céu claro acima de mim, não pude deixar de pensar em como a vida pode mudar num instante. A equipe de resgate chegou rapidamente, me colocaram em uma maca e me levaram montanha abaixo. Durante o trajeto até o hospital, eu alternava entre momentos de dor intensa e uma estranha clareza mental. Lembro-me de pensar em Thomas, em como ele reagiria quando soubesse do acidente. Pensei em meus alunos nas aulas que teria que adiar. Era estranho como a mente vagava por esses detalhes cotidianos em um momento tão crítico. Chegando ao hospital, fui imediatamente levado para exames. O médico confirmou o que eu já sabia. Meu polegar estava gravemente fraturado e eu precisaria de uma cirurgia imediata. Enquanto me preparavam para a operação, senti um misto de alívio por estar recebendo cuidados e, ao mesmo tempo, tomado por uma ansiedade crescente pelo que estava por vir. Mal sabia eu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que aconteceria nas próximas horas iria muito além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado ou para a qual estivesse preparado. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria não apenas meu corpo, mas também minha mente, minha alma e tudo o que eu acreditava saber sobre a vida e a morte. Fui levado para a sala de cirurgia. O ambiente era frio e estéril, cheio de equipamentos médicos que eu não conhecia. A equipe médica se movimentava ao meu redor, preparando tudo para o procedimento. Eu estava nervoso, mas tentava manter a calma. Afinal, era apenas uma cirurgia no polegar, certo? Nada com que eu devesse me preocupar demais. O anestesista se aproximou e explicou o procedimento. Ele parecia competente e calmo, o que me ajudou a relaxar um pouco. Mas então algo inesperado aconteceu. O anestesista foi chamado para fora da sala por um momento, e uma enfermeira, que parecia um pouco insegura, assumiu a tarefa de aplicar a anestesia. Notei que ela hesitou por um segundo antes de injetar o líquido. Na hora, não dei muita importância, mas aquela hesitação foi o prenúncio de algo terrível. Assim que o anestésico entrou no meu corpo, senti uma queimação intensa se espalhando pelo meu braço, como se fogo líquido estivesse correndo pelas minhas veias. Tem algo errado, consegui murmurar antes que a dor se tornasse insuportável. Vi o pânico nos olhos da enfermeira. Ela havia cometido um erro grave. Injetou o anestésico diretamente em uma artéria, em vez da veia. Os próximos momentos foram um turbilhão de dor e confusão. Meu peito começou a apertar, e cada respiração se tornou uma luta. Ouvi vozes alarmadas ao meu redor, pessoas correndo, alguém gritando por ajuda. Minha visão começou a escurecer nas bordas, como se um túnel estivesse se fechando ao meu redor. Tentei me agarrar à consciência, lutei para manter meus olhos abertos, mas era uma batalha que eu estava perdendo rapidamente. A última coisa que lembro foi olhar para o rosto da enfermeira, vendo o terror em seus olhos antes de tudo ficar escuro. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que estava morrendo. Todos os meus anos de estudo, todas as minhas conquistas acadêmicas, nada disso importava agora. Eu estava cara a cara com a maior incógnita de todas, a morte. E então, algo extraordinário aconteceu. A escuridão que me envolvia de repente se dissipou. Eu me vi flutuando, sim, flutuando acima da mesa de cirurgia. Podia ver meu próprio corpo lá embaixo, imóvel. Vi os médicos e enfermeiros em pânico, tentando me reanimar. Era uma sensação indescritível. Eu não sentia mais dor. Eu não sentia mais medo. Era como se tivesse me libertado de todas as limitações físicas. Observei a cena abaixo de mim com uma estranha sensação de desapego. Era eu ali na mesa, mas ao mesmo tempo não era. Enquanto flutuava, ouvi uma voz. Era uma voz masculina, profunda e reconfortante. "É hora de partir", disse a voz. Não senti medo ao ouvi-la. Pelo contrário, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. E então, num piscar de olhos, a sala de cirurgia desapareceu. Fui envolvido por uma luz intensa e me senti sendo puxado para algum lugar. Eu não sabia para onde estava indo,
mas sabia que estava deixando para trás tudo o que conhecia. Minha jornada para além da vida estava apenas começando. Quando a luz ao meu redor se dissipou, me vi em um lugar completamente diferente. Era um campo vasto, tão imenso que não conseguia ver onde terminava. A grama era de um verde vibrante, pontuada por flores de todas as cores que eu poderia imaginar. O céu acima era de um azul profundo, mais intenso do que qualquer outro que eu já tinha visto. O ar ali era diferente. Cada respiração, se é que eu ainda estava respirando, parecia me encher de uma energia revigorante. Eu me sentia leve, como se pudesse flutuar a qualquer momento. A paz que me envolvia era indescritível, como se todos os problemas e preocupações da vida tivessem ficado para trás. Comecei a caminhar pelo campo, sentindo a grama macia sob meus pés. As flores pareciam se curvar gentilmente à minha passagem, como se estivessem me saudando. O vento soprava suavemente, trazendo aromas que eu não conseguia identificar, mas que me faziam sentir em casa. Foi então que a vi. No meio do campo, destacando-se de forma majestosa, estava uma árvore enorme. Mas essa não era uma árvore comum. Ela parecia viva, não apenas no sentido biológico, mas como se fosse uma entidade consciente. Aproximei-me dela, sentindo uma atração irresistível. À medida que me aproximava, pude perceber detalhes que me deixaram maravilhado. O tronco da árvore era coberto por uma casca que parecia pulsar com uma luz interna. Os galhos se estendiam em todas as direções e cada um deles estava coberto por folhas que brilhavam com cores que mudavam constantemente. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para tocá-la, hesitei por um momento. Algo me dizia que esse toque seria significativo, que mudaria algo em mim. Respirei fundo e coloquei minha mão no tronco. No instante em que minha pele tocou a casca da árvore, senti uma onda de energia percorrer todo o meu ser. Era como se a árvore estivesse me transmitindo conhecimento, sabedoria, compreensão. Milhares de imagens passaram pela minha mente em um flash. Nascimentos, mortes, alegrias, tristezas, o ciclo interminável da vida. Percebi então que esta não era apenas uma árvore, era a árvore da vida, a representação de toda a existência. Cada folha, cada galho, cada raiz contava uma história. As histórias de todas as vidas que já existiram e das que ainda existirão. Olhando mais de perto, vi que o tronco e os galhos da árvore estavam cobertos por pequenas criaturas. Elas pareciam fazer parte da própria árvore, movendo-se sobre ela como se fossem suas extensões vivas. Algumas pareciam insetos luminosos, outras pequenos seres humanoides. Todas elas estavam em perfeita harmonia com a árvore, como se fossem parte de um grande organismo vivo. Fiquei ali com a mão na árvore. Por quanto tempo? Minutos? Horas? O tempo parecia não ter significado nesse lugar. Eu estava absorvendo tudo o que a árvore tinha para me mostrar, para me ensinar. Compreendi que tudo está interligado, que cada ação, cada pensamento, cada vida tem um impacto no todo. Enquanto estava ali, senti uma presença se aproximando. Não conseguia vê-la, mas sabia que estava ali. Era a mesma presença que havia me guiado até aqui. A voz masculina falou novamente: "Você está pronto para continuar sua jornada." Olhei uma última vez para a árvore da vida, sentindo uma profunda gratidão por tudo o que ela havia me mostrado. Então, com um aceno de cabeça, me virei para seguir a voz. Eu sabia que havia mais para ver, mais para aprender. Minha jornada através deste reino além da vida estava longe de terminar. Conforme me afastava da árvore da vida, senti uma força suave me puxando para cima. Era como se o próprio ar estivesse me elevando. Sem hesitar, deixei-me levar por essa força, confiando completamente no processo. À medida que subia, o cenário ao meu redor começou a mudar. O prado abaixo ficava cada vez menor, até se tornar apenas um ponto verde na vastidão. Ao meu redor, eu via a grande tapeçaria da vida se estender infinitamente, formando padrões de beleza e harmonia. Parecia que eu estava sendo revelado a um conhecimento mais profundo, uma compreensão maior sobre a natureza da existência. Vi civilizações inteiras nascerem e desaparecerem em questão de segundos. Presenciei o surgimento e a extinção de espécies.
Compreendi os ciclos da vida e da morte de uma maneira que nunca havia imaginado antes. Era como se cada galho da árvore fosse uma janela para um aspecto diferente da realidade. Enquanto continuava a subir, notei que o ar ao meu redor começava a mudar. Ficava mais denso, mais luminoso. Era como se eu estivesse entrando em uma nuvem, mas não uma nuvem comum. Esta emanava uma luz dourada, cálida e acolhedora. Quando finalmente alcancei essa nuvem dourada, hesitei por um momento. Algo me dizia que, uma vez que eu entrasse nela, não haveria volta. Respirei fundo, ou pelo menos tive a sensação de respirar, e me entreguei à luz. No instante em que entrei na nuvem dourada, fui envolvido por uma sensação de amor e aceitação incondicionais. Era como se cada átomo do meu ser estivesse sendo banhado em pura luz e energia positiva. Senti-me purificado, renovado, renascido. Nessa nuvem, o tempo e o espaço pareciam não existir. Eu era tudo e nada ao mesmo tempo. Minha consciência se expandiu de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu podia sentir a conexão com todo o universo, com cada ser vivo, com cada partícula de existência. Foi nesse estado de consciência que comecei a entender. Havia algo maior acontecendo. A minha vida fazia parte de um plano mais amplo, que eu não compreendia totalmente até aquele momento. Era como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. Comecei a ver minha vida de uma perspectiva completamente nova. Cada momento, cada decisão, cada interação começou a se desenrolar diante de mim. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada através da minha própria existência. Uma revisão de vida que mudaria para sempre minha compreensão de quem eu era e por que estava aqui. Envolvido pela paz da nuvem dourada, comecei a testemunhar minha vida se desenrolando diante de mim. Não era como assistir a um filme. Era mais vívido, mais real. Eu não apenas via as cenas, eu as revivia. Sentia cada emoção, cada sensação, como se estivesse acontecendo naquele momento. Tudo começou com minhas primeiras lembranças. Vi-me dando meus primeiros passos, ouvindo as risadas alegres dos meus pais. Senti o amor deles me envolvendo, me nutrindo. Dessa vez, eu também sentia o amor e a alegria que eu proporcionava a eles. Era uma perspectiva completamente nova. A revisão da minha vida avançou rapidamente. Vi-me nos meus anos escolares, lutando com algumas matérias, me destacando em outras. Revivi o momento em que decidi que queria ser professor, inspirado por um professor de filosofia que abriu minha mente para novas formas de pensar. Vi minha formatura na faculdade, o orgulho nos olhos dos meus pais. Senti a empolgação de começar minha carreira acadêmica, a satisfação de publicar meus primeiros artigos, a alegria de receber reconhecimento pelo meu TRA, mas nem tudo eram momentos de alegria. Vi também as vezes em que fui egoísta, as vezes em que magoei pessoas sem perceber. Senti a dor que causei, e isso me fez querer recuar, me esconder. Mas a voz gentil me lembrou: não julgue, apenas observe e aprenda. Um momento em particular se destacou. Eu estava em um parque, absorto em um livro que estava lendo para minha pesquisa, quando um garotinho se aproximou de mim chorando. Ele estava perdido. Lembro-me de ter fechado o livro, pego o menino pela mão e ajudado a encontrar seus pais. Na época, pareceu algo tão pequeno, tão insignificante. Mas agora, revivendo esse momento, eu podia sentir o impacto que teve, o alívio e a gratidão dos pais do menino, a sensação de segurança que proporcionei àquela criança. Assustado, vi como aquele pequeno ato de bondade se espalhou, afetando não apenas aquela família, mas todos com quem eles interagiram depois. A voz falou novamente: esse foi seu maior feito, não foi? Fiquei surpreso. Como poderia ser? Com todas as minhas conquistas acadêmicas, com todos os artigos que publiquei e as palestras que dei, como um simples ato de ajudar uma criança perdida poderia ser meu maior feito? Mas enquanto refletia sobre isso, comecei a entender. Não eram as grandes conquistas que realmente importavam. Eram os pequenos atos de bondade. Os momentos em que coloquei as necessidades de outros acima das minhas. Às vezes, em que fiz a diferença na vida de alguém, mesmo que de forma aparentemente pequena.
Essa realização me atingiu como uma onda. Eu havia passado tanto tempo focado em minha carreira, em minhas realizações pessoais, que muitas vezes esqueci de simplesmente estar presente para os outros, de oferecer ajuda quando podia. A revisão continuou, mostrando-me mais momentos da minha vida. Cada cena trazia uma lição, uma compreensão mais profunda de quem eu era e do impacto que minhas ações tinham no mundo ao meu redor. Quando finalmente chegou ao fim, eu me sentia transformado. Vi minha vida de uma perspectiva totalmente nova e entendi que tinha muito a aprender, muito a melhorar. Mas também senti uma profunda gratidão por todas as experiências que tive, boas e ruins, pois todas elas me moldaram e me trouxeram até este momento de compreensão. Após a intensa experiência da revisão de vida, senti-me exausto emocionalmente, mas ao mesmo tempo incrivelmente leve. Era como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido removido dos meus ombros. Fiquei ali flutuando na luz dourada, tentando processar tudo o que havia visto e sentido. Foi então que percebi uma mudança sutil ao meu redor. A luz dourada começou a se concentrar, tomando uma forma mais definida. Aos poucos, vi emergir diante de mim uma figura luminosa. Era difícil distinguir detalhes precisos, pois a luz que emanava dela era intensa, quase ofuscante, mas pude perceber que tinha uma forma vagamente humanoide. Instintivamente, soube que estava na presença de um ser angelical. Não era como os anjos que vemos representados em pinturas ou esculturas. Era algo muito mais etéreo, mas real. A presença desse ser emanava uma paz e uma sabedoria que me deixaram em estado de reverência. O anjo não falou com palavras, pelo menos não como entendemos. Era mais como se seus pensamentos fluíssem diretamente para minha mente. A primeira coisa que senti foi um profundo senso de compaixão. Não havia julgamento ali, apenas compreensão e amor incondicional. "Bem-vindo, Sterling", ouvi em minha mente, envolvido por uma sensação de aceitação que nunca havia experimentado antes. Senti em minha mente: "Você fez uma longa jornada para chegar até aqui." Quis fazer 1000 perguntas de uma vez. Por que eu? O que significa tudo isso? Qual é o sentido da vida? Mas antes que eu pudesse formular qualquer pergunta, o anjo continuou. "Você viu sua vida de uma nova perspectiva. Viu o impacto de suas ações, tanto as grandes quanto as pequenas. Agora é hora de olhar além de si mesmo. É hora de ver o que está por vir." Com essas palavras, o cenário ao nosso redor mudou. Era como se estivéssemos flutuando acima da terra, observando-a de uma grande distância. Vi continentes inteiros, oceanos, as luzes das cidades brilhando na escuridão. O anjo começou a me mostrar visões do futuro. Vi mudanças climáticas dramáticas, tempestades devastadoras, secas prolongadas, o nível do mar subindo e engolindo cidades costeiras. Vi conflitos entre nações, pessoas fugindo de suas casas, buscando refúgio em terras estrangeiras. Mas também vi esperança. Vi pessoas se unindo para enfrentar esses desafios. Vi avanços tecnológicos incríveis sendo usados para combater as mudanças climáticas. Vi movimentos de paz espalhando-se, derrubando barreiras entre culturas e nações. O anjo então me mostrou uma data específica, 22 de setembro de 2024. "Esta data", disse o anjo, "marcará o início de uma grande transformação. Será um período de caos e incerteza, mas também de oportunidade e renovação. A humanidade enfrentará seus maiores desafios, mas também terá a chance de alcançar seu maior potencial." Fiquei impressionado com a magnitude do que estava vendo. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Quis saber mais e entender melhor o que aconteceria, mas o anjo me interrompeu gentilmente. "Não é para você conhecer todos os detalhes", disse. "Seu papel é outro. Você voltará com uma mensagem de esperança e um chamado à ação. Você deve ajudar a preparar as pessoas para as mudanças que virão, não através do medo, mas através do amor e da compreensão." Senti o peso dessa responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Eu queria fazer a diferença, queria ajudar de alguma forma. O anjo deve ter sentido minha resolução,
pois sua luz pareceu brilhar ainda mais intensamente. Lembre-se, Sterling, disse o anjo, o futuro não está escrito em pedra. Cada ação, cada escolha, cada ato de bondade pode mudar o curso do que está por vir. Você tem o poder de fazer a diferença. Com essas palavras, senti que meu tempo naquele reino estava chegando ao fim. Tinha tantas perguntas ainda, tantas coisas que queria saber, mas ao mesmo tempo senti uma profunda paz e aceitação. Sabia que estava sendo enviado de volta com um propósito. O anjo começou a se desvanecer, sua luz fundindo-se novamente com a nuvem dourada que nos cercava. Suas últimas palavras ecoaram em minha mente, enquanto eu sentia o retorno iminente ao meu corpo. Lembre-se do amor, Sterling. No fim, é só isso que importa. A luz dourada ao meu redor começou a se dissipar e senti uma força me puxando de volta. Era como se eu estivesse caindo, mas não havia medo, apenas a sensação de que estava voltando para onde deveria estar. De repente, senti uma dor aguda percorrer todo o meu corpo, como se cada nervo estivesse em chamas. Abri os olhos e me vi de volta na sala de cirurgia. As luzes eram ofuscantes e ouvi vozes alarmadas ao meu redor. "Ele está voltando!" gritou alguém. "Rápido! Estabilizem!" Meu peito doía, provavelmente devido à ressuscitação cardiopulmonar. Senti-me desorientado, confuso. A transição da paz e tranquilidade que eu havia experimentado para a realidade frenética da sala de cirurgia foi chocante. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Uma enfermeira notou que eu estava consciente e se aproximou, segurando minha mão. "Fique calmo, Sr. Hawk", ela disse suavemente. "Você passou por uma experiência difícil, mas está de volta agora. Vai ficar tudo bem." Aos poucos fui me situando. Lembrei-me do acidente de esqui, da cirurgia que deu errado, da experiência incrível que acabara de ter. Queria contar a todos o que havia visto, o que havia aprendido, mas sabia que não era o momento. Os médicos continuaram trabalhando, verificando meus sinais vitais, administrando medicamentos. Ouvi fragmentos de suas conversas, falando sobre como eu havia partido por vários minutos e sobre o milagre de estar de volta sem danos cerebrais aparentes. Enquanto eles trabalhavam, minha mente vagava de volta para a experiência que eu havia acabado de ter. As imagens da árvore da vida, a revisão da minha existência, o encontro com o anjo, tudo parecia tão vívido, tão real. Parte de mim queria acreditar que havia sido apenas um sonho, uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro, mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Depois de algum tempo, quando minha condição estava estável, fui transferido para um quarto de recuperação. Foi só então que notei Thomas, meu marido, sentado em uma cadeira ao lado da cama. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Sterling", ele disse, a voz trêmula. Eu pensei que tinha te perdido. Quis confortá-lo, dizer que estava tudo bem, mas então notei algo estranho. Havia manchas de sangue em sua camisa e em seus olhos havia algo além do alívio. Medo, culpa. Foi então que as memórias começaram a voltar. Não as memórias da minha experiência de quase morte, mas as memórias do que havia acontecido antes. Thomas e eu tínhamos brigado antes da minha viagem. Ele estava com problemas financeiros, dívidas de jogo que eu não sabia que existiam. Nossa discussão tinha sido acalorada com palavras duras trocadas. 29,59. Ambos os lados. Olhando para ele agora, vi o peso da culpa em seus olhos. Algo havia acontecido. Algo mais do que apenas meu acidente. "O que, Thomas?" Eu disse, minha voz ainda rouca. "O que aconteceu?" Ele desviou o olhar, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Sterling, eu sinto muito. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava desesperado. As dívidas, eu pensei..." Seu corpo todo tremia enquanto falava. "Eu vim até aqui, eu queria te confrontar sobre o dinheiro, mas quando cheguei, você já estava no hospital. Eu fiquei tão furioso, tão fora de mim. Eu tentei." Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. A realização me atingiu como um soco no estômago. Thomas havia tentado me matar.
O homem com quem eu havia compartilhado minha vida pelos últimos 15 anos tinha vindo até Aspen com a intenção de acabar com a minha vida. Fiquei em choque, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. Parte de mim queria gritar, expulsá-lo do quarto, chamar a polícia, mas outra parte, a parte que havia acabado de passar por uma experiência transformadora, sentia algo diferente. Compaixão, pensei. O que te fez parar? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Thomas levantou os olhos, encontrando os meus pela primeira vez. Eu não sei explicar, ele disse. Eu estava prestes a... Você sabe. Mas então senti uma presença no quarto. Era como se houvesse alguém ali, alguém que eu não podia ver. E então ouvi uma voz masculina, me perguntando se eu realmente queria fazer aquilo, se eu realmente queria te machucar. Meu coração disparou ao ouvir isso. A voz que Thomas descrevia era a mesma que eu havia ouvido durante a minha experiência. O mesmo ser que havia me guiado através daquele reino além da vida tinha intervindo para salvar minha vida aqui na Terra. O que você fez então? Perguntei. Eu não consegui fazer isso, Thomas respondeu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu larguei o que eu estava segurando e chamei uma enfermeira. Disse que tinha te encontrado em dificuldade. Eles vieram correndo e começaram os procedimentos de ressuscitação. Ficamos em silêncio por um longo tempo depois disso. Havia tanto a ser dito, tanto a ser processado. Eu sabia que nada seria o mesmo depois daquele dia. Meu casamento, minha vida, minha visão do mundo. Tudo havia mudado irrevogavelmente. Mas em meio a toda essa turbulência, senti uma estranha calma. A experiência que eu havia tido além da vida me dera uma nova perspectiva. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que havia um propósito maior em tudo isso. Thomas, eu disse finalmente, nós temos muito o que conversar, muito o que resolver. Mas por agora eu quero que você saiba de uma coisa. Eu te perdoo. Ele me olhou surpreso, enquanto as palavras penetravam a barreira de sua culpa. Trazendo uma centelha de alívio ao seu olhar incrédulo, ele perguntou, como você pode me perdoar depois do que eu fiz? Eu sorri suavemente, porque aprendi que o perdão não é apenas para a pessoa que é perdoada, é também para quem perdoa. E eu experimentei algo que mudou tudo. Eu queria compartilhar isso com você e com todos. Naquele momento, soube que minha jornada estava apenas começando. A experiência de quase morte não era o fim. Era o começo, o início de uma nova vida, de uma nova missão. E eu estava pronto para abraçá-la. Não importava quão difícil fosse o caminho à frente. Nos dias e semanas que se seguiram ao meu retorno, passei por uma profunda transformação interna. A experiência de quase morte não foi algo que simplesmente aconteceu e depois ficou para trás. Ela continuou a reverberar em cada aspecto da minha vida. A primeira mudança que notei foi em minha perspectiva sobre a vida e a morte. O medo da morte, que antes pairava no fundo da minha mente, como acontece com a maioria das pessoas, havia desaparecido completamente. Eu não via mais a morte como um fim, mas como uma transição, uma passagem para outro estado de ser. Isso me deu uma sensação de paz e liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Minha relação com o mundo material também mudou drasticamente. As coisas que antes pareciam tão importantes, status, riqueza, reconhecimento acadêmico, agora pareciam insignificantes em comparação com as conexões humanas e o crescimento espiritual. Comecei a me desapegar de posses materiais, doando muito do que havia acumulado ao longo dos anos. Meu trabalho como professor de filosofia ganhou uma nova dimensão. Antes, eu me concentrava principalmente em teorias e conceitos abstratos. Agora, comecei a incorporar questões de espiritualidade, consciência e surpreendentemente, isso ressoou profundamente com meus alunos, muitos dos quais começaram a me procurar fora da sala de aula, ansiosos para discutir suas próprias experiências e questionamentos espirituais. Uma das mudanças mais significativas foi em meus relacionamentos. Comecei a praticar ativamente a compaixão e o perdão, não apenas com Thomas,
mas com todos ao meu redor. Reconciliava-me com familiares de quem havia me afastado, perdoava velhas mágoas e buscava ativamente maneiras de ajudar. O processo de cura com Thomas foi longo e difícil. Decidimos nos separar, mas de uma forma amigável e compassiva. Ajudei-o a buscar ajuda para seu vício em jogos e suas dificuldades financeiras. Ver seu progresso em sua própria jornada de cura e transformação foi incrivelmente gratificante. Comecei a meditar regularmente, buscando reconectar-me com aquela sensação de paz e unidade que havia experimentado durante minha experiência de quase morte. Às vezes, durante essas meditações, eu tinha vislumbres daquele reino além da vida, flashes da árvore da vida, ecos da voz angelical. Essas experiências me ancoravam, lembrando-me constantemente do propósito maior que eu havia descoberto. Minha saúde também melhorou significativamente. Adotei uma dieta mais saudável, comecei a praticar yoga e passei mais tempo na natureza. Era como se meu corpo estivesse se alinhando com as mudanças que ocorriam em minha mente e espírito. Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos de dúvida, momentos em que questionava se tudo o que havia experimentado era real. A mente racional que eu havia cultivado por tantos anos lutava contra essas novas crenças e percepções. Nesses momentos, lembrava das palavras do anjo. Lembre-se do amor, Sterling. No fim, é só isso que importa. Comecei a compartilhar minha experiência com outras pessoas, no início apenas com amigos próximos e familiares, mas aos poucos, conforme a notícia se espalhava, fui convidado para dar palestras e workshops sobre experiências de quase morte e transformação pessoal. Muitas pessoas ficaram céticas, é claro. Alguns de meus colegas acadêmicos me olhavam com desconfiança, preocupados que eu tivesse perdido o juízo. Mas para cada pessoa que duvidava, havia muitas outras que encontravam conforto e inspiração em minha história. Uma das coisas mais poderosas que aprendi foi a importância dos pequenos atos de bondade. Lembrava-me daquele momento na revisão de minha vida, quando ajudei o garotinho perdido no parque. Comecei a buscar ativamente oportunidades para ajudar os outros, mesmo que de maneiras aparentemente pequenas. À medida que o tempo passava, sentia que estava me aproximando cada vez mais do propósito que me foi mostrado durante minha experiência. Mal posso acreditar na transformação pela qual passei. A experiência de quase morte não foi apenas um evento isolado em minha vida. Foi o catalisador para uma jornada contínua de crescimento, compreensão e amor. E essa jornada, eu sabia, estava longe de terminar. Hoje, enquanto me sento para compartilhar esta história, estou mais consciente do que nunca da importância do trabalho que tenho pela frente. A data de 22 de setembro de 2024 se aproxima rapidamente e, com ela, a promessa de grandes mudanças para a humanidade. Não posso dizer que sei exatamente o que acontecerá nesse dia ou nos dias que se seguirão. O anjo foi claro em dizer que não era para eu conhecer todos os detalhes. Mas o que sei é que será um período de grande transformação, tanto de desafios quanto de oportunidades. Vejo sinais dessa transformação iminente por toda parte. As mudanças climáticas que foram mostradas durante minha experiência estão se tornando cada vez mais evidentes. Conflitos geopolíticos estão se intensificando, mas ao mesmo tempo vejo um despertar crescente da consciência humana. Mais e mais pessoas estão buscando significado além do materialismo, voltando-se para práticas espirituais, conectando-se com a natureza e entre si de maneiras mais profundas. Meu papel nessa grande transição está evoluindo. Continuo dando palestras e workshops, compartilhando minha experiência e as lições que aprendi. Mas, mais do que isso, estou trabalhando para criar redes de... Acredito que essas conexões humanas serão cruciais para navegar os desafios que estão por vir. Recentemente, comecei a trabalhar com cientistas e pesquisadores que estudam experiências de quase morte e outros fenômenos relacionados à consciência. É emocionante ver como a ciência está começando a se abrir para áreas que antes eram consideradas puramente espirituais ou metafísicas. Acredito que a integração entre ciência e espiritualidade será fundamental para o avanço da humanidade. Também tenho a visão do futuro que me foi mostrada
deixou claro que precisamos agir agora para mitigar os piores efeitos das mudanças climáticas e para criar uma sociedade mais justa e equitativa. Cada pequena ação conta, e estou fazendo o meu melhor para inspirar outros a se juntarem a esse esforço. Às vezes, sinto o peso da responsabilidade que me foi dada. Há dias em que me pergunto se estou fazendo o suficiente, se realmente estou fazendo a diferença. Nesses momentos, lembro da árvore da vida e de como cada pequena ação tem um impacto no todo. Lembro das palavras do anjo sobre o poder de cada ato de bondade. Conforme nos aproximamos de setembro de 2024, sinto uma mistura de antecipação e apreensão. Não sei exatamente o que o futuro nos reserva, mas sei que estarei pronto para enfrentá-lo, para ajudar outros a perceberem que fazemos parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Minha esperança é que, ao compartilhar minha história, eu possa ajudar outros a se abrirem para novas possibilidades, a questionarem suas próprias crenças e percepções. Não espero que todos acreditem em minha experiência ou concordem com minhas conclusões, mas espero poder plantar uma semente de curiosidade, de abertura para o mistério da existência. Enquanto olho para o futuro, sinto uma profunda gratidão por tudo o que experimentei, tanto as alegrias quanto as dificuldades. Cada momento me trouxe até aqui, me preparou para o trabalho que tenho pela frente. E embora o caminho à frente possa ser desafiador, sinto-me preparado e entusiasmado para enfrentá-lo. Para aqueles que estão lendo ou ouvindo minha história, deixo um convite. Estejam abertos às possibilidades. Cultivem a compaixão e o amor em suas vidas. Busquem conexões mais profundas com os outros, com a natureza, com o universo. Lembrem-se sempre, no fim, é o amor que realmente importa. O futuro pode ser incerto, mas estou convencido de que, se nos unirmos e agirmos com amor e compaixão, poderemos criar um mundo melhor, não apenas para nós, mas para todas as gerações que virão. A jornada continua, e estou grato por cada passo do caminho.